neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Deus te compreende as dores, teu pranto vê correr. Dizes que estou contigo, não tens, pois, que temer. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega, pois, teus fardos, que os há de aliviar. Deus sabe quanto és frágil, conhece o tentador, vai ao teu lado sempre, na escuridão que for. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega, pois, teus fardos,
Deus vê os teus abrolhos, compreende o teu penar. Levanta aos céus teus olhos, alteia o teu olhar. Deus te compreende o anseio, partilha teu pesar, entrega, pois, teus fardos, que os há de aliviar. Continuemos pesando a hora em que estamos vivendo, pesando os acontecimentos, pesando o estado geral da humanidade, o estado moral, o estado financeiro, o estado religioso. Tudo caracteriza cumprimento do Apocalipse. Tudo. E nós acabamos de citar as Escrituras na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, São Paulo profetizando como um profeta de Deus, como um apóstolo aos gentios, o estado, o retrato falado do fim do mundo, do fim da terra, do fim, bem entendido, do cosmos, né? Da ordem social. Porque a terra simplesmente será renovada. Mas, bem entendido, depois do fogo, ela sofre 3 batismos. O primeiro foi o dilúvio, o segundo foi o sangue, o terceiro é o fogo. Então ela será completamente sarada. Tudo que é dela volta para ela. E a mesma coisa acontece com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lembrar mais uma vez da profecia de Rui Barbosa. Agora, Rui Barbosa não era um profeta. Nós sabemos que ele foi realmente um sábio, né? Um grande sábio, com muita sabedoria. E ele teve tanta sabedoria que ele chegou até mesmo conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. E quem sabe ele se inspirou exatamente nestas Escrituras, isso que ele profetizou em relação aos últimos dias. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. E ter vergonha de ser honesto. É vergonhoso ser um cristão na universidade, ser uma cristã, ser temente a Deus, obedecer às Escrituras, nas universidades, nas escolas, mesmo lá no primeiro grau. Isso já era tabu, era ignorância.
É vergonhoso a mulher ocupar o lugar das Escrituras, isto é, que as Escrituras mostram para ela quando ela se pesa nessa balança. Qualquer mulher sabe perfeitamente, lendo as Escrituras, ela pode discutir por fora, tentar cauterizar a sua consciência, mas ela se encontra achando em falta, mesmo circunstancialmente falando. E a mesma coisa é o homem, é o marido, é o pai. Pese-se hoje como pai. Que pai você tem sido para seus filhos? Não bastando as circunstâncias, ainda vem os espíritos errados e, em muitos casos, a falta da responsabilidade. Já afirmamos isto, que é constatado até mesmo pelos cientistas, pelos sociólogos, que nem todas as mulheres que dão à luz são mães. Nem todos os pais que geram filhos são pais. Isto no sentido da palavra. Pese-se agora como mãe. E assim vamos indo. Como filha, como filho, como empregado, como patrão, como funcionário público, como militar, como subordinado, como comandante, como médico, como advogado, como engenheiro, como comerciante, como político. Pese-se a si mesmo. Pesado foste na balança. Agora, a advertência global das Escrituras é esta, que o homem deve pesar-se a si mesmo aqui. Lembrando-se disto, ele não poderá se escapar da balança divina. Ele não poderá escapar do trono branco, do julgamento do trono branco. Pode ter sido general, pode ser marechal, pode ter sido coronel, comandante, presidente da república, ditador, rei, rainha, seja quem for. Naquele dia, todos estarão em iguais condições diante do trono branco. Por isso é bom pesar-se a si mesmo. Oh, como eu me encontro a mim mesmo em falta. O próprio apóstolo São Paulo chegou a exclamar: miserável homem que sou, quem me livrará da condenação, da reprovação deste corpo? Mas isto porque ele olhava no espelho de Deus, ele era revelado, ele sabia pesar-se a si mesmo. E São Pedro diz: se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio? Isto quer dizer aquele que não olha a si mesmo no espelho. Ouvintes, essa meditação só traz benefício. Pensemos um pouquinho naquela experiência do filho pródigo. Ele saiu de casa, pediu a sua parte, o pai deu, ele saiu com dons. E ele extravasou mesmo, lá fora, com meretrizes, e esbanjou. Mas todo filho, você pode esperar que o chicote vai cair. Esse que sai da palavra e prospera e vai tudo bem, ele não tem sinal de que é filho. Mas aquele que passa a sofrer, ainda que ande bem por um tempo, mas logo o pau cai na sua moleira, como dizia a mamãe, então logo a tendência é aquela. Ele começa a medir a si mesmo.
medir a casa de seu pai, medir a situação que está. Ele começa a fazer aquela comparação do seu estado antes, seu estado presente e o que ele conhece lá da casa de seu pai. Então aquele filho pródigo disse: levantar-me e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e contra a terra. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me tem aí, mesmo como um de teus jornaleiros. Ora, meus ouvintes, isso é tão profundo, tão importante. Veja como isso traduz segurança. Havia tempo para ele, então não houve condenação, porque ele aproveitou em tempo, ele se pesou em tempo. Foi um banho muito gostoso, vestes limpas, anel no dedo, calçados para os pés, festa, júbilo, ceia. Conta-se também daquele rapaz que matou, assassinou o único filho do rei. Ora, ele foi levado para uma cela, aquelas celas especiais, aquelas celas negras, celas para feras. Vamos dizer, cela para quem não tem curso superior, para quem não tem colarinho branco, cela para quem não tem um advogado. A Suprema Corte decretou morte. Não há outra alternativa. Morte para o assassino do filho do rei. Mas, antes dele ser executado, o rei desceu até lá naquela cela da morte, a cela do carrasco de seu próprio filho. Então ele perguntou para aquele rapaz que estava ali, parecendo mais um bicho do que um humano, cabeludo, barbudo, exalando mau cheiro, os lábios todos em feridas, com sede, com fome. E ele disse: por que você matou meu filho? Era o meu único filho. Então aquele rapaz, quase que balbuciando, sem força, já havia pesado-se a si mesmo. Disse: foi tudo por inveja. Ele não merecia morrer. Eu não podia tê-lo matado. Quem merece morrer sou eu. Sou eu quem deve morrer. Eu preciso ser justiçado. Eu não podia ter feito aquilo. O rei chorou. Voltou. E chegando lá, ele deu ordens. E logo rolaram um tapete até aquela cela e buscaram aquele rapaz já sobre um tapete. E levaram-no perante a presença do rei. Ele disse: agora aqui estão as vestes do meu filho. Dê banho para ele, dos melhores, mirra e tudo mais, alimento, saúde, e que ele vista as vestes do meu filho, e agora ele vai ter que ficar em seu lugar. Disse para aquele rapaz, para o assassino: você agora tem que ficar no lugar do meu filho porquanto você o matou.
E desde que você pesou-se a si mesmo, então você não vai morrer, mas terá que ficar no lugar dele. Que grande ilustração! Que grande explicação! Não é outra coisa que Deus fez. Nós assassinamos o seu filho. Nós matamos a Jesus Cristo com a nossa incredulidade. Os nossos pecados levaram-no à cruz. Jesus não teria morrido na cruz, no Calvário, se não fosse por mim, pelas minhas sujeiras, indignidades, vergonhas, pecados, sujos, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, esse não faço. O mal que eu não quero fazer, este eu faço, essa carne faz. É assim que eu me peso nesta hora. Mas ele tem vindo e nos dado a sua roupagem, a sua mensagem, a sua palavra. Mas depende de aceitação. Um soldado do exército americano no tempo de Lincoln cometeu um crime contra o exército. E ele foi condenado também pela alta corte à morte. E um seu amigo daquele soldado, era amigo do presidente e falou com o presidente sobre ele. Senhor presidente, ele não fez aquilo voluntariamente. Lincoln apanhou um papel simples, onde estava mesmo, e lhe concedeu perdão. E ele foi correndo, o amigo foi correndo na cela. Eu tenho uma mensagem do presidente para ele. Chegando lá, quando lhe entregou, mostrou. Mas porque o papel não era timbrado, era um papel comum, não era um papel da presidência da República, aquele rapaz disse: meu amigo, você vem fazer essa chacota comigo esta hora da minha vida? Brincar comigo, dizer que o presidente Lincoln me deu o perdão? Num papel desse? Como que eu vou comparecer diante da Corte Suprema com esse papel? Não acreditou. Mas o resultado foi esse, que a Corte Suprema chegou à seguinte conclusão: o presidente pode perdoar, mas não pode forçar o homem a receber o perdão. E aquele rapaz morreu. Deus pode perdoar, mas cabe a você aceitar ou não. Se colocar na balança, encontrar-se em falta e dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho um valor que nunca sonhei, palácios, riquezas e glória eu bem sei, e belo e feliz o lar que eu ganhei. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Vou morar lá no céu, eternamente. Eu sou muito rico. Sou filho do Rei.
só Deus pode dar. Eu sou de Jesus, eu sou filho do